Bom, o meu primeiro contato com Órfãos do Eldorado foi realmente a leitura dos livros do Milton Ratum. E um belo dia eu soube que ele ia fazer uma palestra no Sesc Copacabana e eu tinha uma curiosidade de ver esse escritor manauara, que ele é de Manaus, com esse nome tão árabe e que escrevia tão apropriadamente sobre a nossa vida, nossas referências e trazia também elementos, né, como em Dois Irmãos os Árabes, a influência da família dele. E nesse dia eu conheci o Milton, que era o palestrante, e o Guilherme Coelho, que era o mediador. Eu não sabia que tinha os projetos dos filmes. E eu era plateia nesse dia. E foi um dia muito especial, porque ouvindo o Milton falar da própria obra, você tinha uma dimensão muito maior do que era o trabalho dele. E é um trabalho muito especial mesmo. Falando de literatura, eu acho que ele é realmente ele é um ícone nesse momento do Brasil, falando de literatura. Aí, nesse dia, eu soube dos projetos de filmagem, porque no final do debate falaram, bom, Milton, e como é que você se sente tendo 3 projetos em andamentos dos seus livros, que eram Dois Irmãos, O Órfãos do Eldorado e Relatos de um Certo Oriente. E nesse dia o Guilherme trocou um olhar comigo e falou assim, quero falar com você. Eu falei, ops, eu acho que eu tenho um lugar para mim num desses projetos. E em Belém nós tivemos, antes das filmagens, o primeiro contato com o Milton. E o Milton foi lá um pouco assim, achei lindo aquilo, como permitindo a gente, dando boas-vindas para a literatura dele, para o universo dele. E nessas boas-vindas ele falou assim, só tinha uma Florita, essa Florita era você. Eu sinto que os mitos, né, eles servem como referências para você falar sobre o inexplicável e para você assim, se admitir inexplicável também. O norte ele é muito peculiar dentro da sua originalidade, quando a gente fala de sabores, de perfumes, de miscigenação, de cultura geral, ele tem as suas particularidades. É que nem você, às vezes, você vai dizer assim, qual é o gosto do cupuaçu? É difícil você explicar o gosto do cupuaçu, o gosto do bacuri. Eles são tão perfeitos dentro da sua origem, assim, não tem equiparação, que fica um universo perdido. É um Eldorado. É um Eldorado. Eu só não sou uma órfã do Eldorado, porque eu convivo com esses elementos continuamente, durante toda a minha vida. Eu nunca me afastei das minhas raízes assim, paraenses, eu diria. Mas os mitos, eles continuam no imaginário popular dessa região de uma forma muito incrível, porque eles justificam, inclusive, muito do nosso comportamento. Por exemplo, eu tenho uma avó que dizia, porque ela já morreu, que ela tinha visto o boto. Uma avó sua diz que viu o boto, você acredita no boto. Você fala, ele existe, né? Então, essa tradição de você ouvir e uma linguagem muito através da oralidade, né? essa linguagem dos mitos, quando você tem um filme que você vai traduzir isso em personagem, lógico que é muito bom já ter isso em você, né? Eu não precisava, como eu já tenho uma Amazônia em mim, no meu rosto, nos meus traços, eu não podia exacerbar nessa mão, pesar nessa mão. Então, eu resolvi usufruir disso. Então, essa Amazônia já estava em mim, eu só precisava escolher qual caminho seguir, né? O Guilherme ele foi muito sutil na preparação e foi muito eficaz ao mesmo tempo, porque ele trouxe uma Amazônia atemporal, que antes, no filme, se você for ler o livro, ela tem uma localização de data, mas no filme isso ficou um pouco... não é o assunto do filme, não é, vamos dizer, um mote localizar a data. Então, ele foi trazendo elementos que misturavam todos esses momentos. E, para mim, foi maravilhoso, porque, primeiro, ele me mandou um CD com músicas.
e uma mistura de músicas que me remetiam para vários lugares. Me mandou 2 CDs, que foi ótimo. E chegando em Belém, a gente teve um contato assim gradual com o figurino e com exercícios que a gente se propôs, leituras, e depois chegou o Tadashi Endo, que foi um presente que o Guilherme nos deu, sem dúvida nenhuma, desse mestre do Butô do mundo. E o Tadashi, ele fez uma coisa maravilhosa que eu não esperava, porque é um japonês que mora na Alemanha há mais de 40 anos. Então, ele é um japonês alemão, né? Que é um mestre de Butô. Mas esse cara, eu acho que ele é um cidadão do mundo, porque ele chegou com uma espontaneidade e nos colocou tão à vontade que nós fizemos 3 dias de exercício. Mas teve um dia que foi só a Florita. Então, nós fomos até a casa, que foi um momento muito especial. Como a Florita, que é o meu personagem, eu só filmei na casa. É uma casa muito especial e tipicamente assim, da praia de Rio paraense, que é um bangalô francês. É muito, muito especial. A casa é um personagem também. E ele me fez chegar nessa casa, estava o Guilherme junto, assistente de direção, e o Tadashi e eu. E ele pediu para eu entrar na casa. E ele me observava. Eu fiz a minha entrada na casa, eu passei pela casa inteira. E depois ele pediu para eu fazer de novo. Mas para eu fazer de novo, sabendo que aqueles quartos estavam ocupados. Ele deu algumas indicações. Muito sutil, muito delicado, muito japonês nesse momento. E foi lindo, porque teve uma transformação aí. Eu achei num balançar da rede a Florita, e eles ficaram também tomados por aquele personagem, porque eles viram que o personagem chegou ali, num balançar de rede. É engraçado porque a gente tenta construir e depois a gente vê que assim são nos pequenos detalhes que você tem a porta de entrada para você mergulhar no personagem. E aquele balançar de rede, aquele atar de rede, foi a porta de entrada para a Florita. E mostrou toda a relação dela com aquela casa. Eu acho que a Florita e a casa são quase a mesma pessoa, no filme, na minha concepção. Depois que eu assisti o filme, eu achei que ela pode ser uma... Ela e a casa são muito semelhantes. Não é um personagem fácil, porque durante as leituras, eu falava, Guilherme, será que ela existe? Será que a Florita não é uma imaginação? Será que a Florita não faz parte das lembranças? E depois eu vi que, assim, que isso não interessava para o público. Mas foi uma construção difícil, porque é diferente de um personagem que tem, né, passo a passo, que ele tem um desenrolar, ele está procurando. Não, ela tem uma presença. Então, nessa presença da Florita, está todo o seu drama, mas, ao mesmo tempo, está toda a sua história. E acaba não sendo importante se ela existe ou não. Mas depois, não dá para contar muito sobre o filme, mas dá para dizer que é um personagem que eu acho que ele vem acalorar todas as lembranças que existem no filme. Não, o fato de ser paraense, eu acho que ajudou muito. Eu não era a única paraense da equipe. Tinha a nossa produtora executiva que, sem partidarismo, é minha prima, que eu admiro muito, que é Eliane Ferreira. Eu acho que ser paraense dentro da estrutura do Órfãos foi realmente assim, mais uma receptividade para aquela equipe que estava chegando ali no Pará. Mas quando eu cheguei para filmar, essa equipe já era dona do seu Pará, cada um tinha o seu Pará próprio. E o que é maravilhoso, porque cada um se identificou com um caminho
dos diversos caminhos que é oferecido, que são oferecidos, na verdade, numa cidade que tem muita particularidade, né? Desde o clima, e como eu falei, da comida, do estilo de vida, da música, né? Uma música caribenha, uma música latente. Então, eu acho que em nenhum momento foi um peso, mas você, sempre que você é, tipo, a pessoa que está recebendo todos lá, né? A sua terra, você quer que as pessoas tenham o melhor dali, né? Absorvam o melhor dali. Então, acho que a equipe a equipe se uniu muito nesse sentido. E uma das coisas que são marcantes, por exemplo, que você vê que a equipe está dentro do filme, e que na folga a equipe ia atrás de mais momentos típicos paraenses, por exemplo. Eu lembro de uma folga que a gente foi tomar banho de lama junto. Então, num determinado momento, tinha toda uma equipe tomando banho de lama, sabe? Perto de um rio, na beira de um rio, num mangue. E isso é muito... Você vê que a pessoa está gostando de estar ali. Isso faz muita diferença. Eu acho que isso imprime na tela. E eu, particularmente, acho o Daniel um fenômeno artístico. Acho ele como eu falei, assim, muito bonito, muito, uma cinegenia assim absurda. Eu venho de trabalhos com ele onde eu vi esse Daniel de várias formas. E o Daniel, ele tem uma velocidade muito grande, porque você vê ele, Daniel, e um segundo depois, ele é o personagem. Um segundo, é um clique que ele tem. E ele tem uma memória cênica que é ótimo, porque ele não é daqueles atores que de repente ele te surpreende, mas assim, que ensaia uma coisa e no valendo, aí você fica perdido. Não, ele vai te carregando junto. Nós tivemos ótimos momentos. Acho que eu tive muita sorte de estar nessa parceria com o Daniel, porque ele realmente é um ator extraordinário e está ficando cada vez mais bonito e cada vez mais talentoso dentro dessa estrutura de personagens que ele está conseguindo também para a carreira dele. Acho que o Daniel, Daniel é um ator do cinema brasileiro. Acho que ele tem um caminho maravilhoso e acho que ele tem um caminho amplo aí de fronteiras, de ultrapassar fronteiras. Acho que ele se dedica para o cinema brasileiro e ele já conseguiu deixar a marca dele, com certeza, né? Ele tem um começo retumbante, né, com o Cazuza, e depois ele só veio comprovando o talento dele e a versatilidade dele como ator também. Quando eu fui filmar com o Guilherme, quando eu conheci o Guilherme, as primeiras vezes que a gente se encontrou, a juventude do Guilherme, eu falei, bom, um cineasta estreante, fazendo seu primeiro longa de ficção. Mas ao longo do caminho, eu vi que a delicadeza do Guilherme na abordagem dele, com os atores, com a equipe mesmo, era de alguém muito experiente, alguém que sabia muito bem o que queria. E no set, durante as filmagens, isso só foi se confirmando. E se confirmando com a busca dele do nosso bem-estar e com os conflitos dos personagens. Ele queria muito que a gente se apropriasse daqueles conflitos, porque todos os personagens têm grandes conflitos. Mas a maneira como ele te provoca é uma maneira muito, muito sutil e muito delicada. Nesse sentido, assim, ele me surpreendeu muito e me surpreendeu para o bem, logicamente. Porque depois que eu assisti o Órfãos, eu achei uma obra muito elaborada. Muito elaborada, que eu digo de vivência. Ela tem estofo. Ela está preenchida. Não tem um quadro que não esteja preenchido de filme. E eu acho que só o desafio dele se propor esse livro já mostra que ele é um ser inquieto dentro da sua dramaturgia como diretor. Eu fiquei muito feliz, eu tenho muito orgulho de ter feito esse filme e acho que o Guilherme merece a qualidade que o filme tem
os méritos, ele merece esses méritos, porque é um filme que ele filmou em vários lugares, não é um filme que tem uma dimensão fácil, não. É um filme que tem dimensões várias, eu diria assim. E ele foi fundo nesse caminho. Então, a gente sabe que é um caminho muito solitário, então a persistência de um diretor que não desiste da sua obra, como eu já vi, muitos diretores chegam na hora de filmar, na quarta semana já está cansado, fala, não, pode fazer aí. E isso nunca. A disposição do diretor realmente é uma coisa que conduz a equipe. E ele tem essa disposição sendo ele, como ele é na vida. Ele não tem um personagem diretor. Ele é o Guilherme, mas o Guilherme indo fundo nos seus quereres, né? Nas suas pesquisas. Eu fiquei muito bem impressionada. É um diretor assim que eu vou ter sempre muita curiosidade em tudo que ele fizer. E tenho uma expectativa de poder reencontrá-lo de novo no set.